E aí pessoal, hoje como prometido eu vim trazer aqui, eu montando um deck do zero com vocês, um deck que eu criei no formato de Adamancipator e Eldritch. Então vamos supor que os dois decks mais poderosos desse formato que a gente está jogando ultimamente são Adamancipator e Eldritch, né? Esse daqui é o segundo vídeo da série do canal de aprendendo a jogar Yu-Gi-Oh! Do básico ao avançado. E eu vou dar aqui primeiro algumas dicas de como eu pensei em montar aquele deck, e aquele deck na época ele era muito bom, muito efetivo. Quem sabe a gente consegue trazer uma gameplay também num amistoso contra vocês, embora eu acho que não vai dar certo, porque ele é um deck muito específico para aquele formato, ele dava certo especificamente naquele formato. E aqui eu queria me divertir também, mas enfim, não esqueça de deixar o joinha, se inscrever no canal, essas coisas, comentários. Dá um ligue nas minhas redes sociais também, que eu faço conteúdo sobre arte, enfim, falo bastante sobre música. Eu tenho vários projetos e ultimamente eu não tenho conseguido grindar tanto no Master Duels. No momento estou Platina 3, mas eu quero chegar no Platina 1, né, terminar a Season 1 Platina 1. Infelizmente não tive tempo bastante para ficar grindando, né? Mas estou aqui me esforçando para trazer um conteúdo bacana para vocês. No continuar o vídeo, quero dar aqui uma ressalva. Este deck, eu não recomendo ele para você jogar competitivamente. Se você for jogar ele, talvez seja legal, principalmente nesse formato, em formatos futuros, é legal você dar algumas alterações, porque esse deck foi criado especificamente para aquele formato naquela época e estava me dando bons resultados naquela época, mas também não era o deck mais recomendável. O deck mais recomendável era jogar no deck do meta. Então se você está procurando um deck para você subir de elo e se sobressair acima de todo mundo, talvez esse não seja o deck para você. Agora, se você quer um deck divertido, consistente e que funcione, eu acho que esse deck consegue propor isso para você. Na minha opinião, é um deck muito divertido e surpreende muitas pessoas, que as pessoas não estão acostumadas a jogar contra Evil Hero. E as pessoas não estão acostumadas a usar deck de Evil Hero, um deck de Evil Hero consistente e que funciona. Enfim, segue o vídeo. Enfim, naquela época, explicando um pouco da época, os dois decks mais fortes do formato eram os Adamancipator e o Eldritch. Eles lançaram praticamente juntos. O Eldritch você deve conhecer já, é um deck de back row, né? Back row são cartas de trás, ou seja, spell trap, basicamente de trap, que tenta controlar o jogo, e a ideia dele é ficar onde grindando seu oponente, pegando recursos do cemitério e trazendo de volta pro campo. E o deck do Adamancipator, ele é um deck de pedra, né, de rock, que tenta fazer vários combos extremamente fortes para neutralizar o oponente. Então logo de cara, o que eu já pensei em como counterar esses dois decks. Primeiro de tudo, eu acho que o Nibiru ele é muito bom contra Adamancipator, então eu deixei ele já listado como uma das opções. Depois de pesquisar várias hand traps, eu procurei e encontrei uma outra hand trap que era extremamente interessante naquele formato, que é o Dimension Shifter. O Dimension Shifter ele é uma carta que, se você não tem nenhuma carta no cemitério, você pode descartar ele, e até o final do próximo turno, todas as cartas que são mandadas pelo cemitério são banidas. Então ele é muito bom contra Eldritch, porque o Eldritch ele precisa das cartas do grave dele para jogar. E o Adamancipator também, você consegue atrapalhar bastante o jogo dele, sem contar que o Shifter ele é muito bom contra vários decks. Tá, agora eu percebi que a gente não vai conseguir trazer a gameplay test, porque eu não vou ter as cartas. Mas enfim, de qualquer jeito, essas são as três cartas, as duas cartas que eu já pensei em colocar no deck logo de cara. Porque o Nibiru também tinha acabado de lançar, é uma hand trap extremamente poderosa, e o Shifter consegue ganhar o jogo por si só também. Na época, eu pesquisava muito, estudava muito sobre Hero, né? Eu sou muito fã de Hero, principalmente Destiny Hero, tenho uma tatuagem de Destiny Hero aqui na minha perna. E eu pesquisava muito sobre deck de Hero, tentava fazer deck de Heroes totalmente diferentes. E me veio na cabeça de que talvez é interessante, pela minha card pool, né? Quem não sabe, card pool é o conhecimento de cartas que você tem. Minha card pool de Hero era muito grande e eu percebi que os Evil Heroes são interessantes contra o Eldritch e o Adamancipator por causa de algumas interações. O Dark Gaia
ele é um Fiend mais um Rock, então se você conseguir fazer uma fusão dele usando alguma das Emancipator, que na época, talvez para a maioria das pessoas, inclusive, parece impossível, porque ele precisa de Dark Fusion para ser Special Summoned. Mas se você conseguir de alguma forma usar os Adamantium, você consegue neutralizar o campo deles. E o Ballistic Bane, que ele não pode ser destruído por efeito, então o Eldritch, a única carta que poderia mandar ele pro cemitério é o próprio Eldritch sendo descartado da mão. Então me veio a cabeça, cara, será que existe algum jeito de eu fazer isso funcionar? Sem contar que ele, você acaba usando um Rock, então você pode acabar usando o Nibiru para fazer ele. E ele é um level 5 ou mais, então você pode usar tanto o Nibiru quanto o Dimension Shifter. Então aqui fica uma interação muito interessante. E aí foi que eu descobri que existe uma carta que deixa você fazer 5 fusões Evil Heroes usando o monstro do oponente, que é essa Supreme King Castle. Você pode fazer fusão usando seus Dark Fusion como se você não precisasse usar Dark Fusion, basicamente o que ela faz. Ela tem um outro efeito aqui na Damage Calculation. Se um Evil Hero lutar contra o monstro, você pode mandar um Evil Hero do seu deck ou extra deck pro cemitério e ele ganha ataque peso 200. Isso já me mostra que a gente pode fazer um deck de segundo, ou seja, deixar meu oponente combar e eu acabo interagindo com ele com o Dimension Shifter e o Nibiru, e depois posso tentar bater nele, já que o próprio Ben ele ganha muito ataque e o Gaia também tem a oportunidade de ganhar muito ataque. Essa carta aqui também acrescenta ataque neles, então a gente pode focar em fazer um deck de segundo. Então, logo de cara, se a gente for fazer Evil Hero, a gente vai ter que colocar 3 Adustas de Gold, porque a Adusta de Gold ele busca tanto as Dark Fusions quanto essa cartinha aqui, Supreme King Castle. A minha dúvida é, será que a gente coloca Supreme King Castle? Por enquanto, vamos deixar ela de canto. A gente pode ver algumas outras interações interessantes sobre Evil Heroes, porque se a gente for focar em Evil Hero mesmo, a gente vai precisar de outros Evil Heroes. Então vamos pesquisar. Esse daqui, se eu não controlo o monstro, eu posso fazer Special Summon dele. E se ele for tributado, eu puxo uma carta. Ele é interessante porque eu posso fazer Special Summon dele. Então eu acho bom a gente pensar em colocar um. Porque caso seja necessário, eu já coloco um corpo no campo e posso começar a fazer outros tipos de jogadas. Sem contar que ele é Dark. Então se eu colocar Super Poly no meu deck e o meu oponente tiver um monstro Dark, eu posso fazer o Star Infusion Venom Dragon, né? Então deixa ele de cantinho aqui, que eu acho que ele é um Evil Hero interessante. Tem este outro que é o Inverno Gainer, você pode banir ele para targetar um Evil Hero que você controla e ele vai bater 2 vezes neste turno. Então é interessante, já que é um leque de OTK, é interessante também pensar em colocar um dele. Agora, será que a gente coloca esses outros? O Sinister Necrom, se ele é banido se ele está no cemitério, você pode banir ele para fazer Special Summon de um Evil Hero do seu deck ou da mão. É interessante também. E ele ataca monstros. Quando ele ataca monstros, você pode infligir dano no oponente. Sem contar que você pode invocar ele por um tributo só. Enfim. Então é interessante a gente manter isso em mente. Por que eu não vou colocar agora a Supreme King Castle? Porque ela é o que a gente chama de Do Nothing Card. Do Nothing Card são cartas que na teoria não fazem nada. Que nem aquela Shard of Greed, eu acho que é esse o nome. Tipo, não é que não fazem nada, é tipo. São cartas que são tão específicas, a forma com que elas funcionam, que a maioria dos tempos, no momento que ela está em campo, ela não faz absolutamente nada. E é por isso que a gente tenta evitar cartas que, a primeira instância, para quem não joga tanto ou não tem tanta experiência, olhando a carta, vai achar ela muito boa. Mas a segunda instância, se você for realmente analisar ela não é uma carta muito boa, ela precisa ser muito específica. Então, essa Shard of Greed, por exemplo, que muito jogador que está começando o jogo acha que ela é boa porque ela deixa você puxar duas cartas, o que é um efeito muito bom. Ela é uma +1, uma +1, ou seja, você tira uma carta para puxar 2, então você perde uma e puxa 2, né? Você perdeu uma e puxou 2, anulou um, ganha outro, você ficou com 1 de lucro. Então é um efeito muito bom, principalmente no Yu-Gi-Oh! No Yu-Gi-Oh! Essas cartas de puxar cartas são extremamente poderosas, exatamente porque a gente não tem sistema de mana. Porém, ela precisa de 2 turnos ela em campo, né? Each time you draw a card from your normal draw,
Fez, ok. Ela precisa estar em 3 turnos no campo para você ativar o efeito dela. Então, o turno que você setou, você passa pro oponente, volta para você, puxa uma, coloca um negócio nela. Passa pro oponente, puxa outra, coloca o negócio dela, aí você pode tributar e puxar 2. Então, nesses 2 turnos que ela tá em jogo, ela é uma do-nothing card. Você, em vez de ter uma carta poderosa na sua mão, você tem uma carta que não vai fazer nada. Não vai fazer nada. E o seu oponente pode simplesmente destruir ela antes que você consiga puxar as suas cartas. Então, é uma carta que parece boa à primeira instância para alguns inexperientes, mas ela é uma carta bem medíocre. Então, é isso que a gente tem que tentar evitar nesse deck. A carta... O Castle lá, ela tem um efeito muito interessante que ela pode dar dano e pode fazer com que a gente possa usar monstros usando Super Power, essas coisas. Mas a primeira instância ela usa o Nothing Card. Cards que nem a Pot of Avarice. Não é tudo, a Pot of Avarice é muito forte, mas não é todo deck que pode usar ela. Você precisa de estar 5 monstros no seu cemitério para usar ela. E para você ter esse requisito, não é todo deck que vai conseguir fazer isso no turno 1, 2, nem 3 às vezes. Então, são poucos decks que usam a Pot of Avarice e ela não está banida exatamente por causa disso. Tá, então beleza, vamos pensar. Essa carta aqui acaba combando com o que a gente falou, que a gente quer usar Super Poly, ela coloca Super Poly. E acaba combando com esse cara aqui também, porque se eu mandar ele pro grave, eu posso remover ele para mandar outro cara, para invocar outro cara. Interessante. É interessante também porque ele dá dano para nossos monstros. Então eu acho que eu vou colocar ela, mas eu não vou exagerar, vou colocar 2 dela. Vou colocar um Sinister Necron e por enquanto é isso. Nossa lineup. Agora a gente vai colocar as outras cartas que a gente tem certeza que vai colocar no deck. Vou colocar, porque isso aqui é Dark Fusion. Né? Então eu vou usar 2 Dark Calling e uma Dark Fusion. Putz. Vai aparecer tudo isso aqui, tá? 2 Dark Calling e uma Dark Fusion, exatamente para ter versatilidade, porque às vezes talvez a gente queira mandar um monstro pro grave, por exemplo. Eu posso fazer ele mais o Nibiru para invocar o Gaia e depois eu já tenho ele no grave. Ainda eu posso usar a Dark Calling. Então a gente tem versatilidade aqui. Ou eu posso usar a Dark Fusion, mandar ele mais qualquer outro para mandar pro grave. E aí depois uso o efeito dele. Então a versatilidade é interessante. A gente vai criar Super Poly também. Então vou colocar aqui, infelizmente só pode usar 2 Super Poly. Mas vamos usar as 2 que a gente tem a nosso dispor, a nossa disposição. Tá, por enquanto nossa lineup é essa. Não recomendo você usar esse deck, não vai ser um deck que você vai ganhar muitas partidas, mas é só para explicar um pouco a minha linha de raciocínio. Essa aqui é uma carta que pode ser muito poderosa, mas ela é um pouco controversa. Então eu não vou colocar 3 dela, eu não quero ver ela o tempo todo na minha mão. O importante às vezes talvez nem ter ela na minha mão, porque eu posso buscar ela com o próprio Adusted Gold. A gente tem esse meio, então a gente tem como buscar ela. Que outros meios que a gente tem de buscar ela ou de fazer ela virar útil? Cara, talvez Polymerization. Pode ser, mas acho que não vale a pena Polymerization. Exatamente porque a gente já tem essas cartas aqui. Tem uma carta que é Fusion Deployment. Não sei se é com I ou com Y. Fusion Deployment é interessante porque vai fazer a gente se eu colocar o Malicious Bane, ela vai me deixar invocar o Malicious Bane do meu deck. Cara, então eu vou colocar 3 Fusion Deployment porque vai ser uma carta starter nossa, porque aí a gente já tem um Fiend no campo, né? Uma target para nossas fusões. Então eu vou colocar o Malicious Bane. Vou colocar o Malicious Edge, desculpa. Malicious Edge. Vou colocar 1 ou 2, eu não sei, acho que vou colocar 2, porque ele é level 7 também, então eu posso acabar usando para ele fazer as fusões. E porque é target para eu poder fazer, para dar Special Summon dele. Então eu vou colocar 2, talvez o ideal seria colocar 1. Aí só testando para jogar para ver se seria uma carta que brincava muito a minha mão ou não. Brincar a mão é no sentido de você ter uma mão que é injogável, basicamente. Então, se eu estou colocando
Eu acho que vou colocar só um, na verdade, porque aí tem menos chance de brincar um pouco o deck. Porque esse deck aqui, ele tem muita chance de dar brick. Então eu vou colocar um só. E aí vou colocar a minha target, que é a Malicious Fiend, a minha target da Fusion Deployment para conseguir fazer Special Summon dele. Então a gente tem, em troca de colocar 3 starters no deck, a gente colocou um brick. Então acho que tá ok. Tá, vamos colocar 2 de cada um aqui. Também. O que mais? Acho que de Evil Hero, cara, é isso que a gente pode fazer. E acho que essas cartas aqui também é isso que a gente pode colocar em campo que vai ser interessante. Eu não sei se tem... acho que pode ser uma coisa interessante a gente colocar um Stratos. Porque o Stratos vai ser um starter também, vai fazer a gente poder dar search. Então vou colocar um Stratos, 3 Stratos. Então tô maximizando, como o deck aqui ele é pouco consistente, eu vou maximizar a consistência dele. Então vou colocar logo 3 Stratos e Emergency Call. Quer dizer, Emergency Call não, é a Hero Leaves. Porque vai maximizar nossas chances de começar o jogo. Então o deck acaba se tornando, sinceramente, ele acaba se tornando ligeiramente consistente. Vamos fazer umas mão testes depois para ver. Porque por incrível que pareça, agora que eu tô olhando, o deck tá consistente sim no que ele se propõe. O que a gente pode botar aqui, eu sei que tem uma carta, e aí que vem o poder da card pool, que faz eu poder buscar uma Field Spell e aumenta o dano do meu bicho, que é a Favorite Hero. Essa carta, é pouco deck que usa ela, mas ela é muito interessante porque ela faz o meu... O que ela faz? Equipa-te um Hero 5, level 5 ou mais, então a gente tem algumas targets para ela. O próprio Malicious Edge e todas as nossas fusões. Beleza. Se você controlar um Field Spell, o monstro equipado ganha ataque igual a defesa. Se a gente equipar no Gaia, ele não vai ganhar nada, mas se a gente equipar no Bane, ele vai ficar com 6.000 de ataque, logo de cara, se a gente controlar um Field Spell. E no começo da Battle Phase a gente pode ativar uma Field Spell gerada do deck, então a gente consegue ativar a Supreme King Castle. Qual que é a ideia? Eu faço a fusão, por exemplo, faço o Bane. Efeito do Bane, limpo o campo do oponente. Favorite Hero e trago a Supreme King Castle. Então meu Bane já tá com 6.000 de ataque, mais o que ele limpou do oponente, né? Porque ele ganha ataque pelos monstros que ele destrói. Aí quando eu bater, eu posso ativar o efeito da Supreme King Castle, mandar qualquer um do meu deck, digamos que eu vou mandar, ou do extra deck também. Posso mandar o Sinister Necron ou posso mandar o próximo Malicious Fiend. E vamos dizer que eu mando Malicious Fiend. Então ele vai ganhar 200 de ataque por cada level que ele tem. Ele level 8 vai ganhar 1.600 de ataque. Então ele tá com 6.000, vai ficar com 7.600. Vai bater. E depois essa carta aqui tem um efeito que se ele destruir um monstro, eu posso tirar ela para ela bater de novo. Então ele vai perder 3.000 de ataque, ele tava com 7.600, vai ficar com 4.600 e ele pode bater de novo. Então se o campo do oponente estiver limpo, ou tiver só um monstro, dá pra gente acabar com o cara em um turno só. E a ideia desse deck é ser um deck de OTK, exatamente por isso que a gente usa algumas dessas cartas. Eu acho que é interessante a gente trazer também algumas outras targets de Super Poly. Então o Starving Fusion Venom Dragon, né? O Starving Fusion, parece Starving Venom Dragon, eu nunca lembro. Então é importante a gente trazer algumas targets para Super Poly. Vamos colocar 2 dele. Vamos colocar também uma Dragon of the Swamp. O dragão. Uma Dragon of the Swamp. Deixa eu ler essa carta especificamente. Once per turn ser um Evil Hero. Tá, só pode ser um Evil Hero. Se fosse qualquer fusão ou alguma coisa do tipo, um Fiend, a gente poderia procurar alguma target que tivesse sincronia. Mas eu acho que é isso. Tem algumas outras targets para Super Poly que a gente pode colocar no deck, mas vamos deixar para depois. Tá, então a gente já tem formas de procurar a Favorite Hero. A gente não colocou a Favorite Hero, tá? A gente tem formas de colocar nosso campo várias formas de colocar nosso campo. A gente tem vários starters também.
Acho que vou colocar duas também para não exagerar, porque ela pode se tornar uma do Nothing Card, ela pode brincar na mão também, então não vou exagerar. O deck é importante que ele seja consistente. Tá, que mais? Eu posso colocar agora alguns outros targets para conseguir procurar o Stratos, ou posso focar em Hand Traps e essas coisas do tipo. Eu acho que vale a pena Hand Traps. Eu vou colocar então 3, porque a ideia do nosso deck é limpar o campo do oponente. Então eu vou colocar 3 Lightning Storms. A ideia aí, segundo, acho que a gente pode colocar também Forbidden Droplet. Não sei se eu coloco 2 ou 3, acho que se eu colocar 3 aí eu vou colocar cartas que vão me ajudar a startar o jogo mais ainda. Então eu vou colocar uma Emergency Call. Por que uma? Porque acho que não precisa de 3. É como se a gente tivesse 4 Stratos no deck. Vamos pensar aqui, analisar um pouco as Mask Change, cara. Como que eu esqueci disso? Tira as Mask Change. Que mais que a gente pode tirar? Eu acho que a gente pode tirar esse Infernal Prodigy. Tira essa carta aqui também, que não vai precisar. E a gente coloca... Pronto, agora sim. Maxi. E agora vamos testar a mão. Aqui. Então a gente foi segundo. O que a gente pode fazer Chain 1, Dimension Shifter, Chain 2, Maxi. Então tudo que ele fizer de despejo nesse turno a gente puxa, e também todas as cartas que foram pro game dele a gente bane. Aí a gente consegue fazer Lightning Storm em sequência. Aí a Hero Leaves para dar Search, Fusion Deployment para dar o Special Summon. E a gente tem o Adulthood também, se for necessário, a gente dá um Search extra. Essa mão aqui foi perfeita, a gente consegue jogar ao redor do oponente. Como segundo também, a gente tem o Maxi, o Nibiru, né, dá um Search e a Super Poly. Não foi as melhores mãos, porque a gente puxou aqui uma Dark Fusion e uma Dark Calling. O ideal seria trocar uma dessas duas por qualquer outra carta, basicamente. Principalmente um Evil Hero. Mas vem uma mão decente, porque a gente tem o Nibiru e a Dark Fusion. Também tem a Fusion Deployment, então a gente consegue jogar dependendo ao redor do que o nosso oponente tiver. A gente foi segundo de novo. A gente consegue dar Search no Stratos. A gente tem a Super Poly, Nibiru e o Dimension Shifter e Lightning Storm. E a gente tem uma jogada com a gente de follow-up, que é a Emergency Call. A gente tem aqui Stratos. A gente não veio com mão boa de segundo. Seria uma mão boa para ir primeiro, talvez. Mas acontece, não vai ser toda mão que vai ser boa. E a última mão que a gente vai puxar hoje, que a gente vai fazer hoje, é essa daqui. Maxi, interessante. Nibiru também interessante. Fusion Deployment e mais o Infernal Gainer. Então a gente consegue bater no nosso oponente. Digamos que o Maxi funcionou. Puxar 3 cartas, ele fez 3 Special Summon. Tá, a gente uma Hero Leaves e uma Lightning Storm, que é algo interessante aqui nessa mão. Enfim, espero que você tenha gostado do vídeo, que tenha visto o meu pensamento de como eu criei o deck. Tem que lembrar que esse deck foi feito no formato de Eldritch Adamantipator, que eram os dois decks que estavam mais prevalentes no formato, e esse deck era muito, muito bom de counterar aquele deck esses dois decks especificamente, principalmente Adamantipator. Enfim, algumas alterações que eu tinha feito aqui naquela versão. Talvez às vezes eu tinha colocado o Ra, né, o Sphere Mode Ra, que tributa 3 mãos do oponente para invocar no campo do oponente. Talvez alguns Kaijus pode valer a pena também nesse deck. Enfim, é isso, mas espero que você tenha curtido esse deck.
e tenha curtido o deck também, né? Eu acho muito da hora esse deck. Só que ele não é prova. Talvez algum dia eu refaça ele, traga um pouco de gameplay dele, pra vocês verem como que ele funciona tal, nesse formato. E eu também ver como que ele tá funcionando nesse formato. No outro, ele funcionava muito bem. Me fez ganhar muitas partidas. Por incrível que pareça. Principalmente pra você que é experiente em Yu-Gi-Oh! Por incrível que pareça, esse deck me fez ganhar muita partida contra esses dois, que é o Elite e o Spectre. Enfim, espero que você tenha curtido o vídeo. Um pouco analisado um pouco como que eu montei esse deck aqui, como que eu raciocinei. Eu criei ele aqui do zero, recriei ele do zero, né? E o ideal seria começar a testar ele e ter, naquele formato para ver como que ele se sairia e quais alterações eu faria, quais não. Se eu fosse usar exatamente esse deck. Enfim, deixa o seu like, se inscreve no canal, essas coisas de sempre para ter mais conteúdo, ver um pouco mais de conteúdo. E é isso, abraço.